Hoje nós vamos ver um caso de bloquinhos na vertical, né, que é um pouquinho diferente do normal, né? Diferente em que sentido? Essa situação aqui que eu montei chama-se máquina de Atwood, né? Nada mais é do que dois bloquinhos de massas diferentes ligados por um fio, passados através de uma polia que apenas vai girar aqui, tá? Então essa polia vai desviar, né, o sentido de movimento do fio, tá bom? Apesar de ser um caso diferente, a gente começa igual, né, como sempre. Então vou colocar os pesos dos bloquinhos, peso de B. Estou colocando aqui em vermelho, né? Você lembra, multiplica massa pela gravidade. Estou usando sempre 10 para gravidade. Então peso de 30 newtons para uma massa de 3 kg. Do mesmo modo, né, aqui no bloco A, coloco o peso, vertical sempre para baixo, né, massa de 2 kg, peso de 20 newtons. Tá bom? Para finalizar, vou colocar as duas forças X, né, como sempre. Uma no bloquinho A, outra no bloquinho B. Usando aquele método que eu falei para vocês. Você vai no meio do fio, direciona as duas forças, uma para a outra, né? É aqui que fica um pouquinho diferente esse caso dos outros, né? Por quê? Porque aqui a polia, como ela inverte esse fio, né, não fica aparecendo que essas duas forças estão opostas. Mas se ajudar vocês, né, basta imaginar que eu estou erguendo esse bloco B, aqui assim, né, e ao mesmo tempo erguendo o bloco A para o lado de cá. Quer dizer, eu estaria esticando os fios, né? E aí a figurinha de forças ficaria assim. Vou transferir as forças, né, para essa minha segunda figura. 30 newtons para cá. 20 newtons para cá. E aí fica fácil enxergar. Naquele truque que eu falei, você visualiza o meio do fio, quando for um fio, né? E aponta as duas forças X para esse ponto aí, no meio do fio. Tá bom? Essa altura do campeonato, vocês lembram que quando o X se deve ao fato de existir um fio, né, a gente chama de força tensora ou força de tração. Vamos começar a chamar de T ao invés de X aqui. Tá bom? Ao fazer essa transposição da figura real, né, para a figura imaginária, entre aspas, que eu fiz aqui, né, você percebe uma das dificuldades que aparecem nesse diagrama que eu chamo de máquina de Atwood, né? É o seguinte, se você olhar na figura original, fica parecendo que a força amarela e a força vermelha estão no mesmo sentido. E aí você poderia ficar tentado a somar essas duas, né? No momento que eu esticar esse fio para cá e esse fio para cá, eu consigo perceber que, na verdade, a força vermelha e a força amarela estão opostas. E também facilita, para que eu entenda, né, o desenho daquelas duas forças X que eu coloquei em azul aqui, né? Na figura original, você teria que lembrar que a polia estaria invertendo o fio. Então, para desenhar o X, seguindo aquela brincadeira, né, de apontar para o meio do fio, eu teria que imaginar que o meio do fio está aqui. Aí esse X viria do bloco B em direção ao meio do fio. E esse outro X do bloco A em direção ao mesmo meio do fio, né? Você imaginando a figura assim, fica bem mais simples e também você percebe que você já acabou de fazer um parecido com esse aqui, né? No caso de bloquinhos na horizontal sem atrito, tá bom? Por quê? Daqui para frente, né, é facinho, você vai aplicar a segunda lei, como sempre. Já deve ser uma 20ª vez que a gente faz isso, né? Algo parecido, tá? F igual a MA. Sempre olhando todo mundo junto, para cancelar, entre aspas, o T, né, a força X, tá, as duas de cores iguais, e aí você vai ficar com vermelha e amarela. Como elas são opostas, né, eu coloco 30 nesse meu método, sempre a maior menos a menor. A gente segue o sentido do movimento. Massa de todo mundo junto, então 2 kg, 3 kg, 5 kg, né, desaceleração. Aqui daria 10 igual a 5A. Então, finalmente, passo 5 dividindo, né? Aceleração igual 2 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Nos exemplos anteriores, claro que a gente falava que era 2 metros por segundo ao quadrado, vertical para cima, horizontal para a direita, algo parecido. Aqui você não tem uma resposta única. Por quê?
Quando eu abandonar esse sistema aqui, isso aqui vai girar para o lado do mais pesado, o que é óbvio, né? O bloco B, sendo o mais pesado aqui, esse lado aqui vai descer quando eu abandonar, né? E ao mesmo tempo, esse lado do bloco A vai subir, tá? Então, você terá que dar a resposta aqui separado, né? O bloco B, a aceleração seria 2 metros por segundo ao quadrado, só que seria vertical para baixo, tá? Seguindo o peso dele. Ao passo que o bloco A aceleração seria a mesma em módulo, né? 2 metros por segundo ao quadrado, só que seria vertical para cima, tá bom? Isso aqui particularmente vai ser importante agora que eu vou ter que aplicar a segunda lei escolhendo um dos dois bloquinhos aí, tá? Nesse caso é legal que a gente faça os dois para vocês verem a diferença. Por exemplo, vamos em ordem alfabética, né? Suponha que eu escolhi o bloco A. O que vai acontecer aqui? Aqui você tem aquela dúvida de sempre. Eu tenho uma força azul para cima e uma amarela para baixo. Tá? Então eu faria azul menos amarela ou amarela menos azul. Tá? Só que você não vai chutar isso aí no dia da prova. Né? Como é que você tem que lembrar? Esse bloco A está subindo. Então você faz a força que está para cima, sempre aquela que ajuda o movimento, menos a que está para baixo. Então faria x menos 20 igual. A massa seria só de A, né? Coerência com o que você escolheu, seria 2. E a aceleração, eu acabei de calcular, vale 2. Aqui dá 4. Esse menos 20 passa somando. Tá? Então x seria 24 newtons. Vocês perceberam que eu acelerei a resolução? Por quê? Aqui eu queria que vocês focassem, né, na diferença entre as duas escolhas. Tá? Que aí você percebe uma das coisas que eu falo em sala de aula. Então vamos na sequência sem pausa, né? Equacionar o bloco B. Qual seria a diferença? O bloco A estava subindo, só que para isso acontecer, né? O bloco B teria que estar descendo, tá? Que ele é o mais pesado. Então aqui eu tenho duas forças, vermelha e azul, elas são opostas também, e eu ficaria naquela mesma dúvida, se eu faço azul menos vermelha ou vermelha menos azul. Lembrando que ele está descendo, né? Eu faço a força que está para baixo menos a força que está para cima, tá bom? Então aí você compara com a de cima, você percebe o que eu falo sempre em sala de aula. Só acabar aqui, massa do B, 3, aceleração 2. Tá? Por mais que seja óbvio, vocês acabam decorando aquelas coisinhas que a gente não fala em sala de aula, né? Então, por exemplo, volta e meia eu estou passando entre as carteiras e eu ouço alguém falar, olha, o professor falou que é a letra menos o número. Nunca falei isso para vocês. Tá? Aqui, por exemplo, escolhendo o bloco A, como resultado eu obtive letra X, né, menos número 20. Só que aqui no bloco B ficou o número 30, né, menos a letra que é X. Tá? Então você não vai decorar nada disso. Você vai acompanhar, né, o movimento utilizando o bom senso. Aqui seria 30 menos X, por quê? Como isso aqui está descendo, eu faço a força que está para baixo, que é a vermelha, que é o 30, menos a azul, que estaria atrapalhando, né, por isso que ela é negativa, menos X. Isso igual a massa vezes a aceleração. Está acabando rapidinho. Aqui dá 6, né? Você troca de lugar. Você passa subtraindo e passa o menos x para cá, positivo. 30 menos 6, é claro, a resposta é a mesma sempre. Tá? Qualquer objeto que você use para achar as forças x, y, etc., né? Os x's têm que ser sempre iguais, os y's também, e assim por diante. Tá bom?